Boa tarde a todos, aos que estão presentes, aos que estão online. A ideia hoje é falar um pouco sobre hidrogênio verde, o impacto que o hidrogênio verde tem no agronegócio, o impacto que ele tem no mercado de fertilizantes no Brasil e coisa que pouca gente está falando ou está se preocupando de forma devida. Toda vez que a gente vê falar de hidrogênio verde, a gente vê falar de usinas, vê falar de energia, só que vamos trazer dados hoje para que a gente entenda que o buraco é um pouco mais embaixo. A importância para o Brasil é muito mais estratégica do ponto de vista de abastecimento do mercado interno do agronegócio do que em si de energia. Então, o tema é hidrogênio verde, energia, fertilizante ou ambos? Bom, eu represento a Orion E, que é uma empresa de infraestrutura limpa e renovável. Então, o que nós fazemos são usinas solares, eólicas e também temos nosso projeto de desenvolvimento de hidrogênio verde. Então, vamos abordar o tema de hidrogênio verde. Hoje eu ocupo a cadeira de diretor de hidrogênio verde na BGD e esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, dividindo com vocês um pouco desse mercado e do que a gente acredita que seja o mercado brasileiro para hidrogênio verde. Então, nós vamos recorrer sobre a nova geopolítica mundial, como gerar o hidrogênio verde, projetos mundiais em andamento. Eu vou passar aqui um breve, de forma bem breve, são 3 slides com vários projetos. Não vamos, neste momento, abrir cada projeto e falar sobre eles, porque não dá tempo. As sanções mundiais contra as emissões de CO2, as importações entre 2010 e 2022, tanto da parte de fertilizante quanto o mercado de energia solar, e inserindo o Brasil nessa nova geopolítica. Esses vão ser os temas abordados hoje. Falando do que é poder, o Brasil ele tinha uma definição de poder antes da Guerra Fria. E após a Guerra Fria, um escritor ele desenvolveu a ideia que o poder pode ser dividido em hard power e soft power. E que cada estado ele teria uma forma de poder. Aí você vai entrar aí um pós-Guerra Fria, a questão do MAD, que é a questão da bomba nuclear, quem pode jogar bomba nuclear, quem pode se defender de uma bomba nuclear, do Conselho de Segurança da ONU. Então, a regra do jogo, a geopolítica mundial mudou. Até então, antes da Segunda Guerra Mundial, mandava no mundo quem tinha o maior exército. Depois, com a questão de vários países, naquela época, 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança, que são os membros permanentes, eles começaram a ter a capacidade de destruição em massa. Então, isso fez com que a geopolítica do poder mudasse. Mandava no mundo não apenas quem tinha o maior poder bélico, mandava no mundo quem tinha maior tecnologia de destruição em massa. Então, aí, outros países entram no circuito da ONU, e aí que vem o soft power, é quando surge a ONU de fato, que é para dar ao mundo uma legitimidade onde o poder bélico não fosse o poder mais forte. E aí o soft power. No mundo atual, o conceito geopolítico mudou. A guerra da Rússia e da Ucrânia tornou isso muito evidente. Nós passamos hoje por uma geopolítica energética. Hoje manda no mundo quem tem mais energia, ou quem depende da energia do seu vizinho. E a Rússia mostrou isso. Hoje a Europa vai passar, agora que iniciou o inverno, o pior inverno das suas vidas. Porque eles não têm ideia se a Rússia vai fechar a torneira do gás, se a Rússia vai fechar a torneira do combustível, do petróleo, e com isso a calefação, que é tão necessária para a Alemanha e para outros países da Europa, fica comprometida. Então, como é que a gente divide aí o soft power e o hard power? E o que é que tem a ver essas capas dessa revista? Enquanto no hard power eu tenho uma questão absoluta, uso da força física, força militar, força econômica, política externa muito atuante, ação direta e efeito de curto prazo.
controlado pelo Estado ou outras organizações, e ele modifica as posições por meio do uso da força ou coerção. O soft power, ele tem uma abordagem completamente diferente de como os negócios eram feitos ou de como tudo era resolvido no cenário mundial. Ele é relativo, ele tem a questão da atração e da influência. Hoje, uma Noruega, que falou no outro painel, uma Dinamarca, influenciam muito mais pelo seu exemplo do que pelo poderio bélico. A Suíça influencia muito mais pelo seu poder econômico e eficiência de lidar com as questões tributárias do que um país que tem mais recurso financeiro. Então, a gente tem a questão cultural, o prestígio do país. Uma ação, agora, ela é indireta, ela não é direta, ela não age sobre o outro país, mas indiretamente no outro país. E ele é controlado pelo Estado, de fato, ele não é controlado pelo Estado, e sim pelas organizações. Ele usa atores não estatais, ele é de difícil controle, o Estado ele não consegue controlar, ele não é o ator principal desse controle. Para vocês terem uma ideia de como a energia ela passou a ser tão estratégica, eu tenho aqui 7 capas da revista The Economist, todas desse ano. Todas falam sobre energia. Todas falam sobre crise energética. Crise energética nessa primeira. Essa aqui que tem um ursinho aqui, ó, a Europa enfrenta talvez o pior inverno das suas vidas. Onde o urso polar e não o lobo mau, está aqui o urso russo, está atrás do chapeuzinho vermelho. Essa talvez seja uma das principais revistas de economia do mundo. 7 últimas capas, ou praticamente as 7 últimas, ou as 10 últimas. 7 delas foram sobre questão climática e sobre energia. Dá para notar a relevância que o tema energia tem ganhado mundialmente. Para quem conhece a história das guerras mundiais, para quem conhece as batalhas que aconteceram na Europa, a Rússia ganhou praticamente todas as suas batalhas no inverno. Stalingrado, o exército de Napoleão, ele foi derrotado no inverno russo, e a Rússia, ela nomeou o inverno como o general inverno. É como a Rússia nomeou o inverno russo. É esse general inverno que tem ganhado todas as batalhas nas quais a Rússia participou ao longo da história. Eu coloquei aqui 3 exemplos, foram vários exemplos. E é exatamente mais um inverno que talvez a Rússia ganhe a anexação de vários territórios da Ucrânia e que ela ganhe sair de uma sanção econômica, porque se ela não sair da sanção econômica, ela vai, de fato, fechar a torneira para a Alemanha. E eu falo isso não exaltando a Rússia ou criticando a Rússia, é puramente por uma questão para que todos percebam a importância da geopolítica energética. Hoje, manda no mundo quem produz energia, quem vende energia e quem entrega energia. E neste contexto, nesse cenário, é que a gente fala de hidrogênio verde. O Brasil, hoje, de 10 produtos que ele exporta, 6 dos principais produtos de exportação do Brasil, eles estão relacionados ao agronegócio. 24% do PIB brasileiro, ele vem do agronegócio. E quando a gente fala de hidrogênio verde, o Brasil ele tem uma grande oportunidade de se tornar um hub exportador, de ser mais uma commodity, mais de valor agregado que a energia, para exportação em todos os portos do Brasil, sem exceção. E ele tem a grande possibilidade de se tornar um produtor para o mercado interno de amônia verde e de ureia. Isso aqui é para que vocês entendam o que está acontecendo hoje na Europa. Essa primeira figura, é o fluxo de gás natural que vai da Rússia para todos os demais países. O quanto a Rússia diminuiu o abastecimento e quanto os outros países foram obrigados a aumentar o seu fluxo de abastecimento para a Europa, para alimentar a Europa. Nesse outro gráfico, você consegue entender a quantidade de energia demandada e a quantidade de potência produzida em toda a Europa
e para onde isso está sendo gerado. Mais uma vez, a geopolítica energética ditando a regra mundial. A questão das cores do hidrogênio, já falamos, mas vamos nos concentrar no verde. Por que o hidrogênio é verde? Porque ele não tem emissão de CO2 como produto secundário e porque ele é gerado por energia limpa. O Brasil ele tem muito mais hoje hidrogênio cinza caminhando para o azul do que tem o verde. Tá? Mas a Europa, a Alemanha, ela desenvolve um programa junto com o governo brasileiro há cerca de 4 anos a 5 anos, e este programa ele é baseado em hidrogênio verde para exportação para o mercado europeu. Tá? Por isso que se fala tanto em hidrogênio verde no Brasil. E como que se produz hidrogênio e quais são as empresas que estão mais na vanguarda deste insumo, deste produto? Tá? Quando a gente fala de processo, o verde a gente obtém por eletrólise, turquesa por pirólise, o pink também, que é o nuclear, você também consegue fazer a parte de eletrólise. Outros são por gasificação. E pela fonte, o único que usa uma fonte limpa, verde, é o hidrogênio verde, que é esse segundo aqui. Opa, deixa eu voltar para lá. Que é esse segundo aqui que nós estamos falando. Quais são os dois mecanismos de produção do hidrogênio verde via eletrólise? Ou você vai usar uma eletrólise alcalina, onde você tem 2 polos, um anodo e um cátodo, onde um tem polaridade positiva, outro negativa, e você faz a gasificação, e esse gás ele é destinado a um cilindro que foi mostrado hoje na palestra, no painel de hidrogênio hoje mais cedo. Então, essa questão técnica já foi mostrada mais cedo, então não vou entrar em detalhes. O outro método é por membrana, mas ambos são eletrólise. E quando você olha para o quadro à minha esquerda, você tem os maiores produtores dessas tecnologias. Você tem aqui a McPhy, a Air Liquide, Siemens, ITM, Nel, Santré, a Plug Power, Elogen, a HTEC, ThyssenKrupp, a Hytron, que não está aqui, mas é uma parceria da empresa brasileira, aqui de Campinas, com uma empresa alemã. Então, essas são as empresas que produzem os eletrolisadores. Inclusive, tem empresas que produzem módulos fotovoltaicos que estão entrando no ramo de eletrólise, estão produzindo eletrolisadores. Em breve, vocês saberão que ela deve vir para o Brasil também. Falando agora um pouco dos projetos mundiais. Tem uma plataforma que foi mostrada hoje de manhã, que é H2 Verde Brasil. Nessa plataforma, ele traz todos os projetos mundiais que estão em andamento relacionados ao hidrogênio verde. São 78 iniciativas que somam cerca de $1 trilhão. Esse é o montante até hoje em projetos que serão movimentados para o mercado de hidrogênio verde, envolvendo produção, armazenamento, indústria, transporte e mobilidade. Aqui estão alguns exemplos desses projetos. A gente tem projeto no Brasil, tem projeto na Suécia, no Canadá, na Itália. Então, aqui eu sugiro que vocês entrem na plataforma, peguem o endereço aqui, tá? E lá vocês vão ter todos os projetos em todo o mundo do que está acontecendo. Então, a gente tem mais projetos aqui na Austrália, na Índia, na França, África do Sul, China, Brasil, Chile, Alemanha, Suécia, Coreia do Sul, Reino Unido. Então, assim, todo mundo está voltado para esse tema. Hidrogênio verde é algo novo? Não. Ele existe, pelo menos, como a gente viu na outra apresentação, desde 70 e alguma coisa. Tá? Então, eletrólise não é um conceito novo. O conceito novo é: a Europa precisa de energia e diminuir a dependência de países como a Rússia. Sem nenhum julgamento de valor, se é certo ou errado, quem é o bom e quem é o ruim. A Europa entendeu que é mais fácil para ela ter uma tecnologia que ela possa importar isso de países que têm uma economia mais estável, com menos intempéries políticos
e jurídicos do que se manter cativo de alguns poucos detentores, como é o caso do Oriente Médio no petróleo e o gás como a Rússia. Falando de sobretaxa de CO2, e aí é algo que afeta diretamente ao Brasil. Há cerca de 1 mês e meio atrás, a Europa anunciou que vai sobretaxar produtos como cimento, aço e produtos químicos, porque ela entende que a produção desses produtos são feitas com fontes que emitem muito CO2. E, para fazer isso, ela vai sobretaxar esses produtos. E o Brasil sofre, porque o Brasil hoje ele tem como principal mercado exportador para o aço brasileiro a Europa. E a gente está dizendo que isso pode aumentar a nossa sobretaxa, a nossa barreira de entrada na Europa de 12% a 24%. Qual é a única forma de reverter esse quadro? Produzir hidrogênio verde junto à planta industrial de produção de aço, de produção de cimento, de produção de produtos químicos. Independente do tamanho, eu entendo que geração junto à carga é geração distribuída. Pode ser 100 mega, se é junto à carga, é distribuída. Porque eu não uso a rede, eu diminuo perdas. Então, por isso que a BGD ela criou uma cadeira especificamente para tratar do tema hidrogênio, porque nós entendemos geração junto à carga, independente do tamanho que uma regulação diga que seja 1 mega, 5 mega, geração junto à carga distribuída. Ela não é centralizada. Por isso que a BGD teve a preocupação de criar uma cadeira de hidrogênio verde, por nesse aspecto. E essa sobretaxa, essa tributação, ela vai chegar ao agronegócio. Aqui estão os países que mais exportam para a Europa, e eles vão sofrer com essa sobretaxa. Rússia, China, Turquia, Estados Unidos, Ucrânia, República da Coreia, Índia, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Emirados Árabes, Moçambique, Sérvia e Montenegro, Egito, Benelux, Canadá, Bósnia e Herzegovina, Malásia, Argélia e Japão. E o Brasil está ali, ó, logo após a Índia. O que nós mais exportamos para a Europa é aço e ferro. Isso compromete a nossa balança comercial. Nós deixamos de ser competitivos. E, mais uma vez, o tema hidrogênio vem à tona. Quando nós falamos em emissão, para entrar no tema mobilidade elétrica, nós temos que entender que a Europa ela olha para o Brasil com maus olhos, os Estados Unidos olha com maus olhos, não porque o Brasil seja um grande emissor de CO2. Nós emitimos cerca de 1,5% das emissões globais de CO2. Estados Unidos e China juntos emitem mais de 50%. Então, o nosso problema não está nas emissões. Porém, 73% do que nós emitimos está relacionado a 2 itens: fermentação entérica, ou o arroto do gado, vamos chamar assim. A gente tem mais gado no Brasil do que pessoas. Isso do gado bovino, o gado suíno, a ave, todos eles, os ruminantes, eles produzem fermentação entérica. Tá? E o uso de terra, que aí entra o desmatamento, entram queimadas. 73% de 1,5% é quase nada. Nós somos vilanizados mundialmente, talvez porque a nossa retórica ou o nosso discurso de defesa use menos ciência e mais argumentos raivosos. Porque se nós formos para o lado da ciência, o Brasil é um dos países que menos emite CO2 no mundo. Os nossos incêndios, os nossos desmatamentos são ruins, sim, fazem mal, sim, mas perto do que acontece do mundo não é nada. Nada. E quando a gente fala de mobilidade elétrica, quando a gente fala que a gente vai fazer carro elétrico ou carro a hidrogênio para reduzir as emissões, nós estamos um pouco equivocados. Se a gente aplicar Pareto, somos muito mais eficientes produzindo uma ração de qualidade para o gado,
fazendo a compensação da energia para o agronegócio, instalando usinas solares, usinas eólicas para os agronegócios, para a parte de pivô, para a parte de silo, para a parte de secador, para compensar essas emissões. Aí a gente vai ser muito mais vitorioso em relação a reduzir emissões do que em si o transporte. Por quê? O nosso transporte só emite 8,5% das nossas emissões. Não quer dizer que a gente não vai ajudar, não quer dizer que a gente não vai melhorar a qualidade dos centros urbanos, porque os centros urbanos são extremamente concentrados. São Paulo é cinzento, Sorocaba está com céu azul, São Paulo está com céu cinza. Tem a ver com efeito estufa, tem a ver com a emissão dos carros. Então, não quer dizer que a gente não vá seguir nesse caminho. Na empresa, nós adotamos frota elétrica para todos os diretores. Exatamente por ser uma empresa de energia renovável, nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo que a nossa cultura é 100% renovável. Tá? Mas emissão de transporte urbano, emissão de transporte de carro de passeio, não resolve o problema de CO2. Isso é muito mais cultural e é uma questão de contribuir com o meio ambiente. Tá? Mas quando a gente fala de usar estratégias para mitigar ou compensar as emissões, as nossas energias têm que estar voltadas para o agronegócio. E aí a gente traz alguns números. Fertilizante. O Brasil gastou, nos últimos 12 anos, 58 bilhões de dólares em importação de insumos para fertilizante. Ureia, potássio, amônia, 58,7 bilhões. A grande parte veio da Rússia, 12,5 bilhões. Essa é uma ferramenta que a gente usa na Orion, tá? Onde a gente avalia todo o agronegócio para saber onde a gente vai atuar para mitigar as emissões. Quando a gente pega os países, Rússia domina, Marrocos, Estados Unidos, China, Catar, Arábia Saudita, Argélia, Omã e por aí vai. Quando nós pegamos para saber por onde eles chegam, a grande parte chega pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Exatamente a cadeia do agronegócio que é abastecida pelo Rio Grande do Sul para ir para o Mato Grosso do Sul e demais regiões, e o Sul, que é um polo produtor de trigo e produtor de arroz. Quando nós vamos para todo o equipamento de energia solar, módulos, inversores e outras coisas, nós importamos, nos últimos 12 anos, 15 bilhões de dólares. De novo, 58 bilhões de dólares de fertilizante, 15 bilhões de dólares de solar. Onde é que está o nosso déficit da balança comercial? No agronegócio, na amônia, na ureia, no potássio. Então, quando a gente fala de hidrogênio verde, a grande estratégia que eu enxergo não é exportação, não que ela não seja importante, ela é de extrema importância, pois ela também ajuda a balança comercial. Mas para exportar o equivalente a uns 250 mega de hidrogênio verde, eu tenho que ter uma usina de 1 giga, de 100 mega, para produzir a energia para o eletrolisador, para gerar hidrogênio, para desse hidrogênio gerar de novo energia elétrica. Tá? Eu perco 1/4 da minha planta solar, vamos dizer assim. Ainda assim é rentável, ainda assim vale a pena. Mas para a amônia, não. A gente consegue usar isso muito para produzir amônia e melhorar a nossa balança comercial. Nós exportamos, de onde importamos os módulos? China, módulo, grande parte é módulo, depois é inversores e células para as fábricas, e depois os Estados Unidos e Alemanha. A China domina quase que 80% das nossas importações de energia solar. Por onde chegam aí Santos, depois Santa Catarina. Mas esse é o grande quadro comparativo que a gente precisa focar. 58,7 bilhões de fertilizantes que importamos, 15,09 bilhões de equipamentos de energia solar. Se nós utilizássemos todas as plantas solares que produzimos hoje no Brasil e fizéssemos plantas de amônia,
esses 58 bilhões, eles se transformariam em resultado para a balança comercial, em resultado para os produtores de fertilizantes, em resultado para o agronegócio, que teria um produto mais rápido, mais barato, à disposição, sem dependência de logística internacional. O Brasil na nova geopolítica, ele como hub exportador, e aqui está presente o senhor Picanço aqui, um idealizador, ele viu o tema hidrogênio verde lá atrás, antes de todo mundo, e ele ajudou a tornar hoje o Ceará o maior hub, o maior, frisson mundial da Escandinávia em relação ao Brasil e da Europa para a exportação de hidrogênio verde. De 12 gigas de projetos que de hidrogênio verde no Brasil hoje, atualmente falando aí, 9 estão no Ceará. É claro que algumas coisas favorecem. O Ceará tem uma ZPE, IPCEM. O Porto de Roterdã é dono de 30% do Porto de IPCEM. Então, ele tem acesso ao mercado consumidor lá fora, como Roterdã. Então, tudo isso ajuda. Mas, se não fosse a visão de pessoas como o seu Picanço, Joaquim Rolim, a FIEC do Ceará, que de parabéns, isso não seria possível. E por isso que nós, como Associação ABGD, temos a intenção e trabalhado para se aproximar muito do Ceará, para entender o que ele fez, como ele fez, e poder aplicar isso em outros portos, em outras unidades industriais para a produção de aço, em outros estados que não têm portos, mas têm o mercado interno de fertilizantes. E, dessa forma, a gente consegue contribuir para melhorar a balança comercial brasileira. Pessoal, eu sei que está difícil de ver, depois eu mando isso. Isso é um estudozinho do solar, lá na ponta, até sair o hidrogênio verde aqui. Quanto você gasta, quanto você produz de energia, quanto você produz de quilo de hidrogênio, quanto você produz de quilo de amônia. Tá? O que eu tenho que fazer aqui depois é precificar com o preço da amônia, cotação internacional, para terminar esse BP. Aí depois, assim, eu vou sentar com o doutor Durangi, sentar com o André da SMA, para a gente poder fazer isso a 4 mãos e terminar esse BP. Mas é um BP que está quase completo agora, a gente só precisa de informações um pouco mais apuradas, com valores mais reais que já ocorrem hoje na Europa. E aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, as nossas exportações, hoje, de 10 produtos exportados, 6 são de soja, e a ideia é trazer energia para os top 10 do Brasil e tornar o Brasil uma potência exportadora de energia. Aqui é só o que a gente importa, um comparativo. O produto mais importado pelo Brasil, acredite se quiser, fertilizante. 6,7% de tudo que a gente importa é fertilizante. Bom, e aqui é só elucidando mais uma vez do que eu falei, da questão do que a gente produz. Teve um aumento do preço do fertilizante e como isso afeta o agronegócio, né? Como a gente vai ter o preço da inflação e a comida mais cara na mesa por conta de uma guerra da Rússia e Ucrânia e como isso afeta o Brasil. Gente, aqui é só virando o jogo, o último slide. Do mercado externo, a gente tem melhora da balança comercial, exportar produto de valor agregado, diminuir a dependência da China como destino de exportação, revitalização do setor naval, implementação de novas EPS, e mercado interno, revitalização da indústria de fertilizante, minimizar o efeito externo de preço de fertilizante, contribuir para tornar a indústria do aço mais competitiva e levar a produção de hidrogênio verde e amônia verde para estados onde atividades de siderurgia e agronegócios são vitais. E esse, para encerrar, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Foi um diálogo de Alice com o gato no filme Alice com os País das Maravilhas. Para vocês, boa tarde e muito obrigado.